Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Curadoria Digital de Softwares e Simuladores para o Ensino Técnico da Área Elétrica. Conosco está seu autor, o mestre em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Ismael Moura Parede. O seu orientador foi o professor Dr. Carlos Alexandre Felício Brito. Ismael é graduado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia São Paulo, a FESP, pós-graduado em Engenharia de Redes e Sistemas de Comunicação pela Universidade São Judas Tadeu. Atualmente ele é consultor técnico da DK8 Tecnologia Industrial Limitada, gerente comercial na ZAPS, Indústria e Comércio de Produtos Inovadores Limitada, professor de ensino superior na USCS e professor de ensino superior também na FATEC de São Bernardo do Campo, FATEC de Mauá, de São Caetano do Sul e FATEC de Adem. Então, Ismael, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo teu trabalho e vamos conversar um pouco sobre esse sofrimento que virou realidade, né? Vamos lá. Eu estava lendo lá no teu trabalho, está dizendo que assim, o objetivo geral do trabalho foi investigar como as práticas tecnológicas pedagógicas do conteúdo se integram ao ensino técnico de nível médio, a partir da teoria do conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo, possibilitando a criação de uma curadoria digital de softwares e simuladores na área técnica para os cursos técnicos em eletrônica, técnico em automação industrial e mecatrônica. Bom, me parece que isso tem tudo a ver com a tua área de atuação. Aí eu queria saber o seguinte, quando você chegou na USCS, que passou lá no processo seletivo com o mestrado, você já veio com essa sugestão de tema ou foi a partir de você sentar com o teu orientador, vocês definiram o foco da pesquisa? Não, eu acabei definindo o foco juntamente com o orientador, mas já estava com isso na minha cabeça, porque sempre a gente que vai preparar uma aula, vai ensinar uma determinada tecnologia, existe a necessidade de você fazer uma montagem, um protótipo para mostrar isso daí funcionando para os alunos. Na maioria das vezes, a gente não tem material suficiente para fazer isso. Uma das ferramentas que nos ajuda muito são os simuladores. Então, a partir de simuladores, a gente consegue fazer toda essa parte prática, porque apesar de ser um simulador, mas ele projeta para o aluno como se faz, como se aplica e mostra os resultados. Então, isso é muito interessante, auxilia bastante, né? E faz com que o aluno consiga reter mais a ideia do que você falar, mostrar, ele tem que abstrair muito as coisas. Mas se ele consegue, por exemplo, montar e ver os resultados, fazer as medições e tudo mais, nossa, a absorção do conhecimento dele é muito maior. É o tal do aprender a fazer, né? É aprender a fazer. Então, o que acaba acontecendo é que, por exemplo, o ideal seria que você fizesse isso muito mais lúdico, fazer a montagem, testar, tudo mais. Só que, por exemplo, um laboratório de eletrônica custa dinheiro, um laboratório de eletrônica digital, de eletrônica de potência, tudo isso custa muito dinheiro, fora o espaço que você ocupa dentro da escola. Aquele espaço, ele fica cativo, né? Ele fica prisioneiro daquela disciplina, e só serve para aquela disciplina. Então, quando você trabalha com simuladores, você pode levar um notebook e fazer a tua simulação no notebook. Então, isso, a tua sala de aula não fica mais refém daquele laboratório, né? Okay. Então, isso te traz novos espaços, né? E facilita bastante, porque espaço dentro da escola custa muito dinheiro. Então, a gente acaba usando o todo, né? Sim. Ô, Ismael, uma curiosidade, eu não estou falando que você é velho, mas assim, você foi formado nessa proposta que você está dando para os alunos, que me parece que a tecnologia, ela sobe sempre pelo elevador e o ensino sobe pela escada, né? A gente não consegue. Então, estou dizendo, quando eu era aluno, né, dos níveis superiores, a gente não tinha nem computador ainda, era máquina de escrever, tal, e a tecnologia foi aparecendo, tal. E hoje o aluno, basicamente, ele está na palma da mão, ele quer coisas rápidas, ele não tem muita paciência. Aquela aula conteudista, né, de eu vou passar na lousa, vocês copiam, parece que isso não existe mais, né? Então, é uma curiosidade, você foi formado na old school, né, na velha escola de aulas
GLS, que fala giz, lousa e saliva, ou você já incorporou algum tipo de tecnologia na sua formação? Não, na minha formação, eu sou formado em técnico eletrônico também, né? Então, na minha formação de técnico eletrônico, a gente teve muito laboratório, porque não dá para você aprender a tecnologia eletrônica sem ter um laboratório para você aplicar isso daí. Então, isso daí era uma das grandes dificuldades que a gente tinha como aluno, porque era difícil de você ter material, era difícil de ter equipamento, então um osciloscópio custava uma fortuna, você entendeu? Você tinha que ter multímetro para estar medindo corrente elétrica, esse tipo de coisa. E tinha que ter os componentes para você fazer as montagens. Ainda não existia a tecnologia do computador com simuladores, com simulação, mas a gente tinha os laboratórios dentro da classe. Então, mesmo eu estar lá na velha escola, né, eu já trabalhava com tecnologia, sempre foi assim, né? Então, na minha área, a gente criou as tecnologias, essa que é a realidade. Você, na verdade, criou o termômetro e mediu a febre ao mesmo tempo, né? Praticamente isso. Agora sim, é claro que você tinha já o teu feeling de aluno, né? E agora você está do outro lado do balcão, você está como professor, então você já tem ideia do que o aluno gosta, e você vivenciou uma geração que é extremamente automatizada. Né? Hoje é completamente diferente, né? Por exemplo, você explicar um problema de física, você não só explica, você demonstra. Isso faz com que o aluno tenha mais retenção. Por outro lado, né, a gente tem um aluno completamente diferente da nossa época, né? Porque a gente era hands-on, né? Pegava e não fazia, entendeu? Sim. Hoje não, hoje o aluno ele tem que abstrair aquele negócio, o aluno talvez por conta da tecnologia ele se tornou mais preguiçoso, né? Então ele quer, por exemplo, para que eu vou escrever se, por exemplo, eu dito e o meu computador escreve? Ou eu bato uma foto que você escreveu e tá aqui, né? Esse negócio de foto é um negócio que, por exemplo, eu falo, os caras batem foto, mas eles nunca olham para foto, entendeu? Só no dia da prova, você tiver que decorar, né? Não dá também, né? Porque não pode usar o celular, não pode usar nada, então são raros os alunos que batem a foto e veem depois, né? Então a maior parte do pessoal bate a foto, mas não usa. Agora, assim, até por curiosidade, né? Nesses locais de atuação que você está aí, nas várias FATECs e própria USP, que está nos cursos mais hard, né? Que vocês atuam, né? Porque eu sou da área de comunicação. Os alunos, eles são iguais, assim, eu quero saber porque, por exemplo, os alunos de comunicação são muito diferenciados, assim. É o que você falou, assim, eu não quero estudar. Para que eu tenho que estudar a importância, a influência da cor no impacto do consumidor? Eu na hora eu vou ter uma ideia, eu acho que tudo nasce do nada, né? Assim, os seus alunos têm noção que eles têm que ter fundamentação teórica para poder ir para a prática? Não, é assim, uma das coisas que eu coloco para eles é exatamente isso, você entendeu? Eu falo, inclusive, os comentários que eu traço com eles é o seguinte, falo assim, não adianta você ser igual a todo mundo. Igual, tem um monte de gente, né? Tem um monte de gente igual. Você quer ser melhor, quer se destacar, você tem que ser melhor do que os outros, senão você não vai se destacar nunca, você entendeu? Você pega jogador de futebol, por exemplo, tem um monte de gente que joga bola, mas são 2 ou 3 que se destacam, que são diferenciados, né? Então, você quer ser diferenciado? Aprende, né? Não tem outro jeito. Às vezes, muitas vezes, o aluno fala assim, poxa vida, o pessoal pede experiência, mas eu não tenho experiência. Você tem muita experiência. Quantas coisas você não montou na escola, desde o teu primeiro ano? Quantas experiências você não fez? Quantos relatórios você não fez? Junta tudo isso e mostra aqui, ó, eu sou isso daqui, eu fiz tudo isso. Acabou. Então, você está demonstrando que você tem experiência, né? Sim. Então, eles são bem inocentes também, eles não sabem o potencial deles, né? Agora, indo lá na tua parte de metodologia, né, que você e o professor Brito sentaram e criaram, então, assim, você conta que nessa parte foram entrevistados professores dos cursos técnicos da área elétrica com vista à coleta de dados. Após a transcrição das entrevistas, executou-se uma análise de conteúdo automatizado, você usou o software Iramutec, né? Como é que foi a construção dessa pesquisa de campo, né? Quem que você entrevistou, o que você perguntou, e qual que era a tua hipótese? Na realidade, por exemplo, eu tive muita sorte nesse aspecto, porque eu trabalhei numa das maiores escolas técnicas, para não dizer uma das melhores escolas técnicas, que é, na realidade, né, a Lauro Gomes. Você entendeu? A Lauro Gomes é uma grande escola técnica e não é somente na área de eletrônica. Então, a gente tem diversos cursos da área técnica, mas alguns bastante voltados para a área elétrica, né, que é o nosso foco. Então, eu tenho pessoas que, por exemplo, têm uma experiência muito grande, são professores que estão já há bastante tempo lá, e essa escola, ela tem toda uma tecnologia,
todo um laboratório. Essa escola, por exemplo, pode ser comparada a algumas universidades em termos de equipamento que tem lá dentro, né? Então, desde o início, ela sempre teve computadores, ela sempre teve tudo quanto equipamento de medição, bastante osciloscópio, bastante multímetros, né? E outros equipamentos necessários para o desempenho do ensino técnico. E aí eu entrevistei diversos professores, porque a gente sempre que vai dar uma determinada matéria técnica, você tem uma série de experiências que são elencadas para você trabalhar com os alunos, experiências práticas, onde o aluno tem que fazer, medir e fazer as coisas acontecerem, né? Então, esses professores, eles estavam passando por uma fase de transição, onde você tem uma tecnologia que você é muito lúdica, que você monta e tudo mais as coisas, e passa para uma outra metodologia, onde você tem simulação e às vezes não monta. E às vezes você tem a simulação, funcionou, você monta, que tem algumas vantagens em relação à só montagem. Só montagem, às vezes, você pode danificar um ou outro componente. Quando você simula e depois vai para a montagem, fica muito mais fácil, que você não corre mais riscos, né? Você só vai ver que realmente funciona. Então, esses professores têm vasta experiência. Eu peguei alguns deles que foram brilhantes, assim, nas próprias entrevistas, e a gente viu que, por exemplo, alguns dos professores, eles não tinham o conhecimento da tecnologia que dava para fazer determinadas coisas, né? E eles continuavam trabalhando mais na parte prática, com as suas aulas com giz e guspe, né, que eu falo para o pessoal, né? Mas isso daí foi brilhante para mim, porque aí eu consegui ver, muitos deles, às vezes, não tinham conhecimento de que aquilo existia, entendeu? Ou tinham conhecimento que existia, mas nunca teve tempo hábil para poder estar estudando e para estar aprendendo a mexer e tudo mais. Então, a gente tinha uma distância entre a tecnologia que existe, né, e como que o professor vai aprender isso daí. Então, aí começa a nascer, por exemplo, o Centro Paula Souza, que é o administrador das FATECs, das ETECs, né? Então, ele sempre privilegiou isso daí, ele sempre está dando formação nova. Se chega uma tecnologia nova, se eles compram um equipamento novo, eles acabam dando treinamento sobre esses equipamentos para alguns professores que as suas escolas vão receber esses equipamentos, e os professores são obrigados a propagar isso daí para os outros. Mas nem sempre você consegue fazer isso daí ser um negócio, isso daí é o ideal, né? Mas a gente não consegue tornar isso uma realidade, porque às vezes o professor não tem tempo de fazer o curso, o cara está correndo atrás de diversas aulas, né? Ele acaba não se atualizando. Então, alguns têm vontade, mas não têm tempo, né? Então fica até uma briga. Pô, como é que a escola quer que a gente aprenda a tecnologia se ela não disponibiliza um tempo, né, para o professor aprender isso? Então, tem coisas que ainda precisam ser reorganizadas, né? Por exemplo, olha, eu quero que o meu professor seja treinado no equipamento. Tá, tudo bem. Que horas que ele vai treinar esse equipamento? O professor é um humorista, ele tem hora-aula, né? Teoricamente, para ele aprender nova tecnologia, ele teria que dar um espaço daquela hora-aula, disponibilizar um outro professor para cobrir, para ele aprender e poder aplicar isso daí. Então, tem uma série de dificuldades aí que tem que ser encaradas, né? Mas eu fui privilegiado por ter esse local disponível para fazer toda essa pesquisa. Não, interessantíssimo. Você tem um material humano rico, né? Mas eu queria saber, ainda estou curioso, quantas pessoas você entrevistou? Como é que você chegou neles? Assim, você tinha lá uma entrevista semi-estruturada? Você perguntou a mesma coisa para todo mundo? Sim. Eu fiz uma série de questões, né? Se eu não me engano, foi em torno de 10 questões, 10 a 15 questões, e eu acabei selecionando em torno de próximo de 10 professores também. E aí, até eu selecionei mais alguns, mas acabei não fazendo uns ou outro, ele não tinha tempo, tudo, por isso que eu selecionei a mais e peguei alguns, né, para entrevistar, você entendeu? Mas eu já estava tudo pré-estabelecido, tudo que eu ia conversar com eles, eu ia perguntar como é que ele adquiriu, como é que conheceu, se ele conhecia as tecnologias existentes, que tinha disponível, entendeu? Então, já estava tudo pré-determinado, as questões, até passava até as questões para eles pensarem no que responder também, e teve professor que eu peguei de bate-pronto, o cara não teve tempo de ler as questões, e aí foi fazer a entrevista e pegou o que ele... E você foi em loco ou você gravou, tipo, Google Meets, alguma forma? Então, eu acabei gravando todas as entrevistas, né? Depois eu tive que transcrever essas entrevistas, que inclusive o pessoal, puxa, para você transcrever tudo isso dá um trabalho danado. Eu falei, para mim não deu trabalho nenhum, né?
né? A pessoa falou assim, por quê? Eu falei assim, pô, a gente tem um Word que você pode digitar para o Word, não é verdade? Então, o que eu fiz? Como eu gravei as entrevistas, eu pus dois computadores, um transmitindo, o outro recebendo. Então, o que recebia, ele escreveu no Word lá, eu tive um trabalho para tirar o corretor ortográfico, porque eles entendiam as palavras diferentes. Meu trabalho foi de fazer a correção do que o computador transcreveu. Né? Mas eu vi pessoas fazendo transcrição que demoraram meses para fazer a transcrição, porque é muito texto, né? É difícil fazer uma transcrição. E depois você teve que separar isso por categorias, né? Por categorias, né? E daí aí o outro software te ajudou. Aí eu usei outros softwares, aí que entra o R, entra o Iramutec, né? Para fazer tudo isso, entendeu? E você já conhecia esse software ou também você aprendeu? Que aprender. Eu tive que aprender. Que legal. Então, e aí, por exemplo, com esse software também, você consegue selecionar e ele consegue fazer alguns gráficos, né, com palavras que mais surgiram e tudo mais, e disso daí você pode tirar algumas conclusões, que foi o que eu acabei fazendo, né, porque, por exemplo, a gente tem as conclusões do que o pessoal falou, o que você entendeu, mas depois você pega todo aquele texto e você se separa por palavras-chave e tudo mais, e ele vai colocando aquelas palavras-chave e montando textos que você pode tirar as suas conclusões. A tal da nuvem de palavras também, né? Agora, do que foi dito para você, tinha alguma coisa que te surpreendeu, que você falou assim, nossa, nem imaginava isso, ou já era caçapa cantada? Eles vão falar e vai ser isso. Eu tinha uma boa ideia do que o pessoal ia falar, né? Mas tiveram algumas coisas assim que me surpreenderam, né? Assim, por exemplo, o pessoal fala assim, isso eu não sabia que existia, né? Então, eu achei que nunca ninguém ia falar isso para mim, né? Mas o professor falou sincero, não, nunca vi funcionar. Então, mas era uma coisa elementar, pode-se dizer assim, que dava para ver, né? E tem professor que falou assim, eu nunca usei. Eu gosto de giz e lousa mesmo, eu faço na lousa, eu mostro o pessoal na lousa. Cada um tem a sua forma de mostrar o que conhece, né? Então, na parte técnica tem muito disso. O pessoal vai lá, escreve, depois vai fazer prática, né? E aí tem a abstração do aluno. Agora, Ismael, é claro que você não estava numa posição de hierarquia com esses entrevistados, né? Vocês eram professores da mesma instituição, mas imagino que você não era o chefe deles, né? Não. Ficava claro para você e para eles, quando você era o professor e quando você era o pesquisador? Esse papel se confundiu algumas vezes? Não. Você sempre foi o pesquisador. Assim, por exemplo, eu era professor junto com eles. Quando eu fiz a pesquisa, eu já não estava mais junto com eles como professor. Aí eu fui pesquisador para eles, porque eu não estava na mesma... Eu já tinha saído da escola. Quando eu entrei na USP, eu saí do ensino técnico. Mas como eu já estava com essa pesquisa esquematizada, e era uma coisa que eu queria fazer, porque eu penei para buscar tecnologia, achar o que era melhor, você vai fazer uma experiência que você pode usar. Então, eu me preocupei com isso também, né? Trazer essa função para o pessoal. Bom, agora, então, aí que vai agora estar a cereja do bolo, né? Então, você fez essa entrevista, você tabulou, você usou o Iramutec e tal. Isso aí você tinha que transformar em alguma coisa, né? Porque como o teu mestrado é profissional, ele tinha que ser uma intervenção ou um produto. Sim. Qual é o produto do teu mestrado? O produto, na realidade, por exemplo, é a curadoria dos software simuladores. Então, por exemplo, lá eu tenho, no site que eu criei, tem lá 10 principais simuladores para você usar na eletrônica. Então, além dos 10 simuladores, tem 2 deles, 3, pode-se dizer assim, no máximo 4, que são essenciais, que a grande maioria do pessoal usa, né? E tem alguns que, por exemplo, facilitam muito a abstração da ideia, por exemplo, de eletricidade. Então, tem software que te mostra os elétrons correndo através do fio, se deslocando, né? Legal. Ele põe a corrente elétrica, aumenta a quantidade de elétrons que passa. Você entendeu? Tudo isso daí o aluno consegue visualizar num simulador, coisa que ele nunca vai ver numa experiência prática. Ele vai medir a corrente, está passando tantos amperes, você entendeu? Tem tantos volts que foi colocado, tem uma queda de tensão, ele não consegue ver isso daí. Por quê? Mas tem software que te mostra isso daí, você entendeu? Um software simulador que te mostra isso. O aluno olha aquilo, nossa, que legal. Agora, você juntou tudo num site, ok? Você tem um endereço lá e foi agregando. Claro, o público-alvo eram os próprios professores e vão poder usufruir disso. Isso daí para facilitar a vida deles, né? Então, por exemplo, o que faz esse software? Aí tem uma pequena explanação do que é o software e fala para... Porque tem isso... Eu não sou proprietário do software, você entendeu? Okay. Então, aquela se quer comprar... Eu coloquei os principais. Ali dentro dos principais tem software que é livre, você entendeu? E tem software que é proprietário. O proprietário, você quer usar, ele tem que pagar, você entendeu? Mas eu usei o software para fazer demonstração, né? Mas esse cardápio, entre aspas, que você está oferecendo
para os seus entrevistados, alguma sugestão partiu deles ou era coisa que você já tinha, durante tua trajetória, já tinha sapeado? Eu já tinha, assim, um conhecimento da existência desse material, né? Okay. E, assim, sabendo da existência desse material, eu fui em busca de outros. Aí teve alguns que eu não conhecia, que foram sugeridos pelos professores. Olha, por que você não coloca isso também, né? Okay. Aí eu ia comparar, era praticamente a mesma coisa, viu que era o melhor o que eu já tinha, o que ele já tinha, eu colocava o dele se fosse melhor que o meu, né, porque eu tinha um limite para colocar. Não vou colocar tudo, né, que existe. E aí, eles contribuíram também para colocar os softwares lá, né? Não foi só a ideia minha. O pessoal falou assim, esse daqui faz isso, esse daqui faz isso. O que se faz, o outro não faz. Então, sou obrigado a colocar os dois. Ok. Agora, a construção do site foi algo que você mesmo fez ou você terceirizou? Você já sabia fazer isso? Não, eu sabia fazer isso. Eu já tinha feito alguns softwares, né? Inclusive, tem um software de eletrônica que tem um professor que já tem um portal dele lá, né? E ele tem lá, eles colocam lá a experiência, fala de algumas coisas, fala das experiências que ele fez, que ele mostra, faz algumas demonstrações lá dentro, né? E esse software, a primeira vez quem fez para ele fui eu. Ah, que legal. O mundo de Beckman, então, você mostrou pro cara lá. Agora, deixa eu dar um passo atrás, né, para a gente chegar no finalzinho. Na tua banca de qualificação, quando você chegou lá na metade do teu curso, você tinha que passar naquela banca, o que você já tinha para mostrar para a banca? Você tinha uma ideia? Ou você já tinha resultado de entrevista? Você já tinha ideia de produto? O que você mostrou para a banca de quali e o que ela te ajudou ou ela complicou a tua vida? Não, na realidade, por exemplo, eu tinha uma ideia do que eu queria fazer. Porque eu sempre fiz, assim, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu via os trabalhos do pessoal e a maior parte desses trabalhos, eles iam para a biblioteca e dormiam para sempre. Eu achava isso uma perda de tempo muito grande. Falei assim, se eu for fazer alguma coisa, já que eu vou fazer alguma coisa, eu quero alguma coisa que traga algum benefício para alguém, né, que consiga ajudar alguém. Então, eu queria fazer alguma coisa desse estilo, você entendeu? E aí, a minha ideia era fazer alguma coisa para trazer um benefício para uma determinada comunidade ou para um determinado público, né? Posso ajudar alunos, posso ajudar robistas, né, a entrar lá e ver como é que faz, como é que monta, né? Eu achei isso legal. Como eu estou sempre trabalhando com a parte didática, fiz um monte de dispositivos para ensinar eletrônica para o pessoal, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu falei assim, eu vou fazer isso para ajudar os professores. Porque a gente, quando professor, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é o tempo, né? Então, você precisa de tempo para preparar o teu material, né? E aí, às vezes, por exemplo, o engenheiro que é professor, né, na área técnica, muitas vezes ele está no período do diurno, ele está trabalhando numa indústria, e no noturno ele está dando aula, ou vice-versa. A gente tem muito disso, porque a nossa área tecnológica, você já disse isso, né? Ela sempre tem uma distância da escola para a indústria. Uma das coisas que eu queria fazer é aproximar mais isso daí, deixar o aluno saindo da escola para que ele consiga ingressar na indústria sem necessidade de um grande treinamento. Muitas vezes, por exemplo, o pessoal da indústria acaba contratando o pessoal, o cara não tem conhecimento, tem que dar treinamento. Isso custa um dinheiro grande, né? Coisa que, por exemplo, não deveria ser assim. A escola, a Lauro Gomes, ela sempre foi assim, ela estava sempre em fase com o pessoal, porque ela tinha equipamento, tinha professor gabaritado para dar aula e tudo mais, mas houve um distanciamento. Depois que ela virou estadual, houve um distanciamento e ela começou a ficar distante da tecnologia da escola para a indústria. E se você consegue trazer os simuladores para dentro da escola, você não gasta tanto com equipamento, né? E aí você consegue se aproximar um pouco mais também do que existe no mercado. Então, você forma para o mercado, na verdade, né? Isso é uma das coisas que eu queria fazer no meu trabalho, você entendeu? Então, eu queria fazer alguma coisa que trouxesse algum benefício para alguém, né? E esse trabalho que eu fiz, eu achei que, por exemplo, ele cumpriu. Eu preciso ficar sempre atuando e fazendo coisa a mais. Eu não tenho muito tempo para atualizar, né? Porque eu vou continuar atualizando. Mas eu consegui fazer parte disso, levar isso daí para o pessoal tomar conhecimento que existe, certo? Ver algumas coisas, pegar esses softwares, testar, fazer algumas experiências e tudo mais. Essa era a minha ideia. Pelo menos ele não fica parado na prateleira, né? Não fica lá guardado na biblioteca. Mas a minha dúvida é a seguinte, na qualificação, quando você chegou com essa proposta, você já estava tudo pronto? O que a banca disse para você? Vai dar tempo, não vai dar tempo? Em vez de fazer um site com 50, faz com 10? O que eles falaram? Não, essa experiência eu já tinha.
Eu já tinha, porque eu orientei muito o trabalho de TCC, esse tipo de coisa, então sempre eu via lá, os alunos chegavam com um trabalho gigantesco, que tinha que escrever um monte de coisa, eu conseguia reduzir isso daí, falar, vamos falar, fazer isso daqui, a gente consegue falar, mostrar para o pessoal, depois deixa um espaço para quem vem completar, né? Então, essa ideia eu tinha, você entendeu? Mas é lógico, o pessoal na banca falou assim, olha, tá, o teu trabalho está bem direcionado, mas você vai ter um baita trabalho de pesquisa e tudo mais. Mas eu vi isso daí, então minha pesquisa... Já sabia, né? Eles não sabiam onde que você tinha isso, já, pronto. Não, porque eu já existia, né? E eu, por exemplo, dentro da própria USCS, né, eu passei no concurso para dar aula de sistemas embarcados. Né? O que é sistema embarcado? Você tem já um produto, você vai colocar um outro produto dentro desse produto, que não é o próprio produto, mas vai trazer um benefício para aquele produto. Então, é o que eu quis fazer, entendeu? Essa era a minha ideia, trazer alguma coisa que encaixa dentro da escola e traz benefício para a escola. Não vai mudar a escola. Isso, agora vamos falar da devolutiva, já que você falou que você queria fazer alguma coisa para que fizesse sentido, que ajudasse. O final da história, depois que você defendeu, você pegou seu título de mestre, o teu site foi montado, você falou para aqueles, principalmente para aqueles que te deram a entrevista, para olhar, eles usaram, o que eles acharam? Não, alguns professores já usavam também. Né? Site, aquele site que você construiu. Não, eles já usavam simuladores. Mas aí, não naquele site bonitinho. Aí esse site trouxe para ele outras alternativas, você entendeu? Faz isso daqui, faz isso também, faz melhor, faz pior, você entendeu? Fica mais fácil para o aluno entender. Aí eu passei para ele, falou, tá aqui, é isso. Aí o pessoal olha, vê, se quiser ele usa, se não quiser, eu já até abri um espaço para o pessoal dar sugestões, querer participar, montar algumas experiências diferentes para colocar lá. Ainda não teve contribuições, você entendeu? Mas o pessoal tem usado, porque eu mostrei para eles, né? E tem pessoas que nunca tinha visto, falou assim, pô, isso aqui ficou legal, agora eu posso ver as coisas, não preciso ficar procurando, né, para achar o que eu preciso. É que é o que eu falo às vezes para os alunos, né, na aula de metodologia, né, que tem vezes que você não precisa reinventar a roda já está lá, você só tem que usar a roda para outra coisa, né, então não perca tempo, usa alguma coisa e dê prosseguimento, assim que é o muro do conhecimento vai subindo, né, você põe um tijolinho aqui, outro fala e põe, vai embora, né. Primeiro, assim, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? Porque às vezes você fala assim, pô, não vai perguntar justo isso que eu queria falar. Tem algo que você gostaria de dizer? Assim, por exemplo, o que eu gostaria é que todo mundo acessasse e olhasse, né? Mas não existe um esquema de divulgar, né? Não tem um esquema de divulgar. Então, a divulgação é feita de um para outro. Um comunica, dá uma olhada lá, vê e tal. Né? E assim, eu vejo até alunos usando. Que legal, agora dá para a gente saber onde que eu faço determinadas coisas. Mas não existe nada que você não tenha falado aí que eu gostaria de falar. E para terminar, então, Ismael, eu queria falar sobre expectativa e realidade. Né? Você me falou em off, né, quando você entrou, o mestrado, você acabou entrando no mestrado por uma condição de manter-se na tua vaga concursada, tal, né? Não sei se o mestrado um dia esteve no seu radar, mas aí você falou assim, bom, vou ter que fazer o mestrado. Aquilo que você imaginava que era um mestrado, e o que foi o mestrado, te surpreendeu positivamente, negativamente? Foi algo que você curtiu a jornada? Na realidade, por exemplo, ele me trouxe gratas satisfações. Porque, por exemplo, eu tinha uma visão, assim como todo engenheiro tem uma visão diferente do mestrado em educação, né? Então, muitas vezes o pessoal fala assim, não, a pedagogia só atrapalha, esse tipo de coisa, né? O pessoal da área técnica tem esse preconceito, né? Mas eu consegui enxergar de forma diferente, você começa a ter uma visão diferente do que é pedagogia, do que é educação, completamente diferente do que eu achava, né? Então, me abriu os olhos para muita coisa. Eu tive uma grata surpresa, né? Foi muito, nesse aspecto, gratificante, porque, por exemplo, a minha visão era distorcida, totalmente distorcida, né? Então, ele esclareceu muito, e hoje eu tenho uma visão completamente diferente, né? E, assim, o pessoal achava que a pedagogia não é nada, a pedagogia muitas vezes é tudo, você entendeu? A forma como você ensina pode ser devastadora para o aluno, você entendeu? Pode abrir a mente de todo mundo, né? Então, isso foi uma grata satisfação. É o que a gente ouve às vezes, né? A questão da diferença de ensino e aprendizagem, né? Eu ensino assim, eu fiz a minha parte, mas se o aluno não aprendeu, é sinal que você não ensinou direito, você tem que pensar na aprendizagem. Como é que é mais fácil aprender, né? Então, talvez esse outro lado do balcão, poxa, foi muito importante para você. Isso daí me abriu muito a mente, né? Isso daí foi uma coisa muito importante. Eu acho que, por exemplo, eu nunca pensei em fazer mestrado, doutorado,
elaboradas, essas coisas, né? Mas eu fui fazer uma visão distorcida, me esclareceu muito, foi muito esclarecedor o mestrado, me trouxe, por exemplo, novas perspectivas de ensino, e eu mudei muito depois disso, mudei muito mesmo, né? Então, isso para mim foi ótimo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.